Olá a todos, continuamos nossa jornada, iniciamos aqui mais um vídeo no nosso canal a respeito da fundamentação doutrinária dos nossos queridos e amados orixás. Hoje nós abordaremos a energia, a simbologia do orixá da terra, aquele que rege as doenças e por extensão delas a sua cura, né? O Senhor dos cemitérios, aquele que dança com Yansan no cemitério, aquele que é o grande médico dos orixás, que é Obaluaê. Beleza, pessoal? Aí uma das suas representações mais comuns, né? Ele coberto aí com a palha da costa, que de acordo com as mitologias escondem as suas feridas, as suas chagas, pisando num tapete de Doburu, né, que é a pipoca, que de acordo com as lendas, quando Yansan sopra aí a sua vestimenta, as suas feridas se transformam nessa pipoca, e o seu companheiro fiel aí, que é o cachorro, né? Principalmente é associado pelo sincretismo, né, de São Jorge, de São Lázaro e São Roque, que aí o cachorro, ele através da lambida nas feridas desses santos aí, ele curou esses santos, né? Então acaba sendo também um símbolo associado. Objetivos desse conteúdo aí sobre o Senhor da Terra é apresentar uma visão bandista, uma e não há, porque a nossa visão não é a visão que rege todos os terreiros, mas é a visão que a gente entende e pratica, ok? Aqui na nossa casa. Apresentar as características do orixá Obaluaê e identificar os símbolos que o cercam. Para a gente alcançar esses objetivos, a gente segue esse sumário aí que já é batido no nosso conteúdo, né? Vamos primeiro abordar uma lenda a respeito do orixá, depois explanar sobre o significado do seu nome, apresentar as suas características principais, discorrer sobre alguns dos seus simbolismos e ilustrar algumas ervas que podem ser utilizadas na sua energia, na sua intenção. Posteriormente, aí uma conclusão e a bibliografia que vai balizar esse conteúdo. O Baluaê é um dos mistérios mais profundos e respeitados da tradição iorubá. Assim que eu entrei na religião, e eu acho que na época da minha mãe era pior, ele era muito temido, né? Acho que pela falta de conhecimento a respeito do que ele significava, simbolizava de fato, né? Algumas tradições, algumas casas, alguns religiosos tinham até o receio de falar muito seu nome, por acreditar que se ficasse falando ia atrair doença para sua vida, mas isso daí é pela falta de compreensão, entendimento e estudo mesmo, né? Hoje a gente vê que esses comportamentos, claro que o respeito, a ancestralidade de Obaluaê ainda é muito presente, com certeza, só que o entendimento agora é muito maior, né? Os produtores de conteúdo, os autores produzindo livros, até artigos científicos, hoje a gente vê muito mais do que antigamente. Então o conhecimento produzido, ele tem ajudado as pessoas a compreenderem de fato a energia daquele orixá e a deixar o misticismo um pouco de lado, né? Acho que essa é a função do conhecimento, né? Abrir a mente, expandir a mente. Não romper com a mitologia, com a tradição, muito pelo contrário. Mas é trazer o entendimento do que aquelas práticas e aquelas ritualísticas significam, para que o filho compreenda o ato litúrgico e o culto que ele exerce seja mais puro e a conexão seja mais forte. Reforçar a fé, né? É uma coisa que a minha falecida mãe sempre falava, minha mãe de santo, que a gente tem que ter uma fé raciocinada. Não é uma fé cega, qualquer coisa que o pessoal fala e a gente sai acreditando, tomando como verdade absoluta, sem questionar, nada disso. A gente tem sim
respeitar os mais velhos, as suas crenças, as suas práticas, mas a gente tem que ter sempre uma postura de aprendizado e entender que a espiritualidade, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente cultua, é muito pequeno ao que de fato ela é. A gente acaba interpretando de acordo com a nossa capacidade cognitiva, né? Mas se a gente para olhar o universo de uma maneira mais ampla e expansiva, a gente vai ver que o que a gente entende acerca dos orixás, da espiritualidade, é uma gota no oceano, beleza? Então ele é o Senhor da terra, guardião da cura e aquele que detém o segredo sobre a vida e sobre a morte. É claro, a gente vai ter essa divergência doutrinária, porque em muitas tradições, muitas casas, o Baluaí vai ser esse orixá que simboliza a morte. Só que na mitologia iorubá, no panteão iorubá, você já tem um orixá que é o orixá da morte, que é Iku. O Baluaê e Romulu estão sim relacionados a todos esses processos que regem a morte e o desencarne. Assim como Yansan, assim como Euá, assim como Nanã em alguns casos, mas ele não é o orixá da morte, tá? Muitas vezes temido por reger as doenças, ele é, na verdade, o maior médico do panteão africano. Por isso que todas as vezes que a gente vai ter um parente enfermo, tem um amigo doente, e a gente quer que aquilo ali, aquela saúde daquela pessoa seja restabelecida, a gente vai fazer ofertas na intenção de Obaluaê, a gente vai fazer orações na intenção de Obaluaê, pedindo que essa energia de cura, de saúde, se restabeleça. Escondido sob a palha da costa, ele nos ensina que a verdadeira beleza e o verdadeiro poder não estão na superfície, mas na capacidade de se regenerar, de se reinventar, de compreender o seu potencial além das aparências, né? E a gente encerra aqui com a sua saudação, que é o Atotu. Chegando de viagem à aldeia onde ele nascera, Obaluaê viu que estava acontecendo uma festa com a presença de todos os orixás. Obaluaê não podia entrar na festa devido à sua medonha aparência. A gente sabe que, de acordo com as lendas e as descrições, ele possuía o corpo coberto por ferimentos, por chagas, como se fosse, entre aspas, um leproso, né? Então ficou espreitando pelas festas do terreiro. Ogum, ao perceber a angústia do orixá, cobriu-o com uma roupa de palha que ocultava sua cabeça e convidou-o a entrar e aproveitar a alegria dos festejos. Então ele estava ali do lado de fora, cabisbaixo, não queria entrar porque tinha vergonha da sua aparência. Aí Ogum foi lá, fez uma roupa de Mariô, né? Aquelas palhas ali. E através daquelas palhas ali, ele ocultou a aparência de Obaluaê para que ele pudesse curtir a festa sem sentir vergonha, né? Apesar de envergonhado, Obaluaê entrou, mas ninguém se aproximava dele. Inhansan, contudo, acompanhava com rabo de olho. Ela compreendia a situação triste de Omulu e dele se compadecia. Yansan esperou que ele estivesse bem no centro do barracão. O xirê estava animado. Os orixás dançavam alegremente com suas equedes. Yansan chegou então bem perto dele e soprou suas roupas de Mariô, levantando as palhas que cobriam sua pestilência. Se ela estava compadecida com a vergonha, com o sofrimento dele, ela foi e expôs ele, imagine se ela não tivesse, hein? Então ela fez a ventania lá e espantou, subiu, levantou as palhas do corpo dele, né? Nesse momento de encanto e ventania, as feridas de Obaluaê pularam para o alto, transformadas numa chuva de pipocas que se espalharam brancas pelo barracão. Obaluaê, o deus das doenças, transformou-se num jovem belo e encantador. Obaluaê, Yansan e Balê tornaram-se grandes e reinaram juntos sobre o mundo dos espíritos. Por isso que a gente vê em muitas lendas essa ligação de
Yansan com cemitério, condução dos mortos, Obaluayê, etc. Partilhando o poder único de abrir e interromper as demandas dos mortos sobre os homens. Então, em algumas mitologias também a gente vai ler essa capacidade deles de abrir e fechar portais do mundo espiritual para o mundo material, para que esses espíritos possam fazer esse trânsito, né? Essa mitologia foi tirada do livro Mitologia dos Orixás, do autor Reginaldo Prandi, beleza? Aí algumas das representações mais comuns de Obaluayê, né? Ele sempre com essa palha aí, com seu colar, pode ser de guias, pode ser de búzios, e o seu xaxará, tá? O nome Obaluayê é um título de origem iorubá carregado de reverência que define exatamente o lugar que essa divindade ocupa na hierarquia espiritual. A sua tradução é feita através da junção de 3 palavras. A gente sabe que quando a gente vai estudar linguística, muitas palavras são corruptelas, né? Junção de outras palavras, como o próprio você, né? O você, que era vós, me ser, vossum ser, vós ser, você. E as palavras elas vão tendo essa transformação ao longo da existência. E Obaluayê é justamente isso, né? A junção de 3 palavras: Obá, Olu e Ayê. E aí o seu significado, quando unidos, né, poderia significar, representar o rei, senhor da terra, o senhor da terra e do mundo, aquele que governa a terra, o senhor que governa a terra, tá? Então basicamente esse é o significado do nome, né? Ao pesquisar a respeito desse orixá, vamos encontrar diversas denominações, principalmente quando a gente pega os livros mais antigos, tá? Os livros aí de 1960, 1970, a gente vai ver diversas grafias diferentes. Até eu estava lendo um livro que tratava Iemanjá por Amanjar. Então vocês vão ver muitas essas diferenças de grafia. Então vocês vão ver Obaluayê, Abaluayê, Obaluayê, Abalaú, né, Omulu, Yorimá, mas tudo para significar o mesmo orixá. Em algumas lendas, em algumas tradições, Omulu e Obaluayê são a mesma pessoa, mas em tempos diferentes, né? Um seria o velho, o orixá velho, o outro seria o orixá novo, né? Então ele é o orixá da terra, da cura em todos os aspectos, o respeito aos mais velhos, é o protetor da saúde, porque existe esse entendimento, né, que assim como ele rege as doenças, ele rege também a cura delas, né? Ele é chamado sempre que existe a cura, a necessidade de cura de enfermidades. Ao contrário do que pensam, ele não é o orixá da morte, já expliquei por quê. Dentro da mitologia iorubá a gente tem o orixá que ocupa essa função, que é Iku. Existem lugares que utilizam essa energia de uma forma negativa para prejudicar os outros através dessa condição de enfermidade, tá? Não é a tradição umbandista, nem a vertente que a gente pratica aqui, mas existem. Assim como o pessoal trabalha Exu para pedir o mal para os outros também, tá? Não é a nossa vertente aqui, não é a forma como a gente pensa, mas é importante a gente saber que existe. O que acontece é que por ser o orixá que promove a cura para as enfermidades, automaticamente ele está sempre próximo a Iku, né? Que é o orixá responsável por fazer esse desligamento, né? Por retirar o Emi, né? O sopro da vida dos seres encarnados. Pois ele promove a cura para aqueles que estão perto da morte, né? O Obaluayê, então, como está sempre em hospitais, em locais que tem muitos enfermos, então ele acaba tendo essa proximidade com o Iku, tá? A gente vai trabalhar um conteúdo a respeito de Iku aí posteriormente. Com a aglutinação de vários orixás parecidos serem cultuados como apenas um,
promovido pela diáspora africana, o Obaluayê é constantemente confundindo com o Vodun Sapatá. O que acontece? Quando ocorre a diáspora africana, a gente tem basicamente dois modelos aí de... Eu falo dois porque pra gente aqui acho que são os mais conhecidos, né? Dois modelos de gestão da escravidão, vamos colocar entre aspas, tá? Então a gente tem um modelo norte-americano e a gente tem um modelo que era praticado aqui no Brasil, que é o nosso campo de interesse. Lá no modelo norte-americano, os senhores lá, os escravagistas, eles acreditavam que era importante para o processo de escravização que eles estavam mantendo, que parentes, pessoas próximas, pessoas de uma mesma região, uma mesma comunidade, elas não fossem separadas ou fossem separadas o mínimo possível, para que elas criassem uma raiz, uma conexão naquele novo mundo. E na visão deles, de escravagista, eles estando, entre aspas, uma condição mínima familiar, social, eles desenvolveriam um certo senso, uma certa sensação de pertencimento, e a probabilidade deles se revoltarem e trabalharem contra os seus senhores seria menor. Esse é um modelo mais norte-americano. Aqui no Brasil foi feito o contrário. O escravagista brasileiro, o escravagista tupiniquim, ele acreditava o seguinte: se eu deixar a galera da mesma tribo junta, a galera que fala o mesmo dialeto, a galera da mesma família, a galera que compartilha da mesma fé junto, a probabilidade deles se unirem e realizarem um motim e nos atacar é maior. Então vamos misturar tudo, Banto com Nagô, com Bunda, com Angola, vai misturando tudo aí, com Efon, vamos misturar tudo, com Oió, cada um com uma crença, cada um com um dialeto, ninguém se entende, vai ficar igual a Babilônia. Aí a chance deles criarem uma rebelião é menor. E aí quando você junta um monte de negro de diversas etnias diferentes, com diversas crenças diferentes, essa aglutinação acaba acontecendo, tal qual o sincretismo religioso. O primeiro sincretismo religioso não é da religião de matriz africana com a religião católica, e sim entre os cultos de matriz africana. E aí você começa, o Mulu, ele é mesclado com Sapatá, que é mesclado com Chapanã, que é mesclado com Obaluayê, e aí, não, o teu Deus é o Deus da doença, como é que é o nome? É esse, o que ele faz? É isso, é aquilo, é isso, é aquilo. E aí as características deles acabam se fundindo numa entidade só, com esse processo de sincretismo religioso dentro da própria religião de matriz africana, ok? Mas são todos orixás diferentes. Assim como Nkosi e Ogum possuem a mesma característica e energia da guerra, do combate, são divindades diferentes. Assim como Angorô e Oxumaré são entidades diferentes, assim como a Matamba e Yansan, Oiá são diferentes. Dandalunda e Oxum, apesar de terem características muito similares, são entidades diferentes, ok? Mas a gente entende que essas características foram sendo mescladas dentro dos cativeiros, dentro das senzalas. E o orixá, ou Obaluayê, como a gente conhece hoje,
eu tenho a absoluta convicção de que não é o mesmo que veio no navio negreiro de África para cá. Ele já passou por diversas transformações, reinterpretações, adaptações, etc. Outro fator que promoveu essa confusão é que o Baluaê era chamado de Homo Olu, o filho de Olu. Mas pelo fato de sua mãe se chamar Olu, enquanto o orixá Omolu recebe esse nome com o significado de filho do Senhor. Homo Olu, filho do Senhor. Já que Omolu, de acordo com algumas lendas, é filho do próprio Oxalá. Então, note que quando a gente começa a buscar trabalhar lendas, significados, cada raiz, cada vertente vai dar a sua interpretação para o fato religioso, ok? Então, algumas tradições vão tratar o Baluaê e o Omolu como a mesma divindade e entidade, dentro desse significado que eu trouxe para vocês aqui. Homo Olu, filho de Olu. Algumas vão tratar ele por Homo Olu, filho do Senhor Oxalá. E outras vão tratar como divindades diferentes, cultuar como divindades diferentes. A gente já está um tempo aqui trabalhando esse conteúdo e a gente sempre, exaustivamente vai deixar isso aí claro. Umbanda é unidade e diversidade, existem várias raízes e cada raiz trabalha a sua religiosidade, seu panteão de uma forma diferente, ok? Outro resultado da diáspora, dessa migração africana, migração entre aspas, africana, migração forçada africana para o Brasil, foi a adição de palhas em suas vestimentas, resultante da mistura de cultos com o Vodun Sapatá e com o Orixá Omulu, que originalmente usavam palhas, diferente de Obaluaê, que em seu culto original não usava. Então o Obaluaê no culto original não usa palha, mas os negros dividindo essa religiosidade nas senzalas, nos cativeiros, acabam introduzindo no culto ao Baluaê este elemento também. Acredita-se que o calor também é uma propriedade do Baluaê, assim como a febre aquece o corpo para expulsar uma doença, o Baluaê age no corpo do ser humano como o calor que vem das profundezas da terra. Isso aí é ciência, Sabe que nas profundezas da terra o que tem? É o magma, É o calor. Então note como a interpretação a respeito do mito, a respeito do sagrado, ela é bastante diferente, tá? E até na mitologia que a gente leu antes, vocês vão ver que o Baluaê ele andava descaracterizado, Essa palha da costa ele recebe de Ogum para poder participar do baile lá da festividade, mas logo também Ansan faz a ventania e manda a palha da costa dele pro Beleléu, entendeu? Então cada tradição, cada casa vai cultuar de uma forma, Por esses motivos, algumas tradições acreditam que todo tipo de sacrifício ou oferenda para o Baluaê deve ser feito durante o dia, nunca à noite. Por quê? Porque ele tem essa ligação com o calor. Então, algumas vertentes acreditam que as oferendas direcionadas para ele têm que ser feitas durante o dia. É uma unanimidade, Eduardo? Não, não é uma unanimidade. Como eu já falei, unidade e diversidade. Seus poderes e as magias do seu culto são usadas contra todo tipo de enfermidades, mas particularmente contra as doenças de pele, inflamações e doenças transmitidas através do ar que possam causar epidemias. Apesar dele ser o orixá que rege as enfermidades, algumas, acho que principalmente pela questão mitológica, entre aspas, seriam a sua especialidade,
Seus instrumentos são a lança, indicando a sua ligação com a guerra, já que quando humano ele era um guerreiro, uma pequena cabaça com feitiços para dar às pessoas que estão doentes, e o xaxará, né, que é uma espécie de cetro de mão feito de nervuras de palha de dendezeiro enfeitado com búzios e contos, aquele que a gente viu na imagem anteriormente, em que ele capta das casas e das pessoas as energias negativas, bem como varre as doenças, impurezas e males sobrenaturais. Esta representação nos mostra sua ligação à Terra. Então, aqui a gente viu que ele pode apresentar diversos símbolos. Acho que a palha e o xaxará são os mais conhecidos, né? Os mais difundidos. É um orixá tido entre os iorubanos como severo, terrível. A gente já falou da questão do medo que o pessoal tinha até de pronunciar o nome dele, que eles acreditavam que se pronunciasse você já estava profetizando doença para sua casa, né? Então a galera tem medo e caso não seja devidamente cultuado. Porém, ele é um pai bondoso e fraternal para aqueles que se tornam merecedores através de gestos humildes, honestos e leais. Então esse medo ele é infundado, basta que você tenha conhecimento a respeito do culto desse orixá e respeito, né, na hora de cultuar esse orixá. Nanã decanta os espíritos que irão reencarnar, e Obaluaê estabelece o cordão energético que une espírito ao corpo, o feto, né, que será recebido no útero materno assim que alcançar o desenvolvimento celular básico, órgãos físicos. Então a gente vê que ele participa também desse processo reencarnatório, tá? Ambos os nomes surgem quando nos referimos a esta figura, seja o Mulu, seja o Obaluaê, como eu já expliquei, né? Para a maior parte dos devotos do Candomblé e da Umbanda, os nomes são praticamente intercambiáveis, né? São praticamente a mesma coisa, referentes ao mesmo arquétipo, ao mesmo orixá, e correspondentemente uma mesma divindade, né? Uma mesma carga energética. Já para alguns babalorixás, porém, há de se manter uma certa distância entre os dois termos, uma vez que representam tipos diferentes do mesmo orixá. Alguns dizem que o Obaluaê é a divindade jovem, e aí seria cultuada em agosto, e o Mulu a divindade idosa, e seria cultuada em dezembro. Tanto que existem algumas tradições que cultuam, que sincretizam o Obaluaê como São Roque e o Mulu como São Lázaro. Ele tem o rosto e o corpo coberto de palhas da costa, em algumas lendas para esconder as marcas da varíola. É muito explorado nas lendas e nos estudos que a gente vê a questão da varíola, porque a varíola foi uma doença que ela teve um impacto muito grande na sociedade aí, no século XX, tá? Então toda vez que fala-se de varíola, século XIX, século XX, toda vez que fala-se de varíola, era uma coisa espantosa, tá? E aí, quando você queria trazer a energia do orixá para exemplificar o que ele poderia fazer de terrível, entre aspas, né? É trazido essa doença aí. Algumas vertentes acreditam que ele não pode ser olhado de frente, porque quando as palhas dele se levantam, ele traria o brilho do sol. Algumas tradições também têm essa questão de cobrir o médium quando incorporado com um pano da costa, com uma toalha ou com a própria roupa ritual, justamente pelo respeito à sua condição de saúde, à sua enfermidade, e também por essa questão do brilho, essa sacralidade, tá? A figura de Obaluaê, assim como seus mitos, é completamente cercada de mistérios e dogmas indevassáveis. Tudo que é relativo a ele é sempre trabalhado com muito cuidado. Vocês podem ver, qualquer casa que vocês chegarem e for falar sobre a energia dele, o pessoal sempre fala com bastante respeito, com bastante cuidado, com bastante tato, tá?
Faria parte da essência básica vibratória do orixá tanto o poder de causar a doença como de possibilitar a cura do mesmo mal que criou. É aquilo que a gente fala da dualidade do orixá e como a galera trabalha essa energia, tá? Assim como tem a galera que faz uma oferenda, acende uma vela, faz um pedido para esse orixá pedindo o restabelecimento da saúde de um familiar, de um ente querido, tem gente clamando a energia, evocando esse orixá para causar doença nos outros, tá? Pierre Vergy, antropólogo e fotógrafo, afirma que o culto, né, do Daomé é muito mais antigo que o Yorubá, o que pode ser sentido em seus mitos. A antiguidade dos cultos Omulu e Obaluaí Nanã, frequentemente confundidos em certas partes da África, é indicada por um detalhe do ritual dos sacrifícios de animais que lhes são feitos. Este ritual é realizado sem o emprego de instrumentos de ferro, indicando que essas divindades faziam parte de uma civilização anterior à Idade do Ferro e à chegada de Ogum. Então existem algumas vertentes, algumas raízes, tradições que trabalham que esses cultos aí são os mais antigos, justamente porque o sacrifício que é feito para esses orixás não utiliza aí o ferro, né, a faca. Outras tradições falam que a faca não é utilizada principalmente para Nanã, porque houve um desentendimento entre Nanã e Ogum, existem lendas nesse sentido, e a partir disso os bichos que forem sacrificados para Nanã, eles não podem ser sacrificados com objeto de ferro, né? O Baluai é filho de Nanã, mas foi criado por Iemanjá, de acordo com algumas lendas e mitologias e tãs. Nanã, após ver o seu filho naquela condição de saúde, abandonou o seu filho e aí ele foi criado por Iemanjá. É uma divindade da terra dura, seca e quente, às vezes chamado o Velho, com todo o prestígio e poder que a idade representa nas religiões de matriz africana. Tem até um ponto na Umbanda que canta assim, se vê um velho no caminho, tome a benção. Se vê um velho no caminho, tome a benção. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe o Baluaê, Deus abençoe, Deus abençoe. Porque principalmente antigamente, né, que a nossa sociedade hoje está meio de cabeça, né, perna pro ar, né, cabeça na lua. Mas antigamente, essa questão da velhice, do idoso, da sabedoria ancestral era muito levada em consideração. Então, quando chama ele de o velho, é com todo o respeito que a sabedoria e a ancestralidade traz com o tempo. Em forma nenhuma vem com desrespeito. Alguns estudiosos sustentam a crença que a doença pode ser também a marca dos eleitos. Tem alguns pais, mães, raízes, tradições que acreditam que aquela pessoa que está sempre doente, é recorrente em doenças graves, estaria ligada à energia de Omulu. Seriam seus eleitos, seus filhos, aqueles que encarnam com a energia dele, de trabalhar em função dele ou de ser iniciados para ele. Assim como tem alguns pais e mães que falam que os albinos são os eleitos por Oxalá. Então a gente vê que a crença a respeito dessas fundamentações doutrinárias são diversas, tá? A gente sempre traz o máximo que a gente pode aqui para que a visão de vocês se expandam, né? O nome do canal é Umbanda Raciocinada, então a gente traz conteúdo que é para vocês pararem, pensar, raciocinar, pegar aquilo, olhar o culto de vocês, falar, então isso aqui é por causa disso, aquilo é por causa daquilo, e vocês vão entendendo. Não ficam praticando animismo, não ficam encarneirando, só andando atrás da boiada sem entender o que de fato aquilo ali significa doutrinariamente falando.
O Senhor da Vida é também o guardião das almas que ainda não se libertaram da matéria. A gente sabe que o cemitério é o seu campo de atuação, né? Onde sua energia se faz mais presente, mais forte. Então a gente sabe que tem muitas almas que ficam ali presas também, né? E ele acaba sendo o guardião dessa galera aí. A galera que não consegue se libertar da matéria. Assim como a gente viu no conteúdo de Yansan, que ela é aquela que guia, leva para o plano material, leva para o Orum, leva para ser atendido no terreiro, leva para como ela conduz, né, com seu Iruquerê, e ele acaba sendo ali como não o carcereiro, né, mas ele acaba regendo aquela galera ali que ainda não se ligou no que está acontecendo. A Umbanda ela traz pouquíssima essa literatura a respeito do e agora, né? O espírito desencarnou e agora? A gente encontra muito isso na doutrina espírita, né? Os estágios de negação, o espírito, se ele não evoluiu muito na Terra, ele não consegue se desprender, ele fica vampirizando ou obsediando aquela família ali. E aí aquele espírito que não consegue se desligar da materialidade, ele fica sob a regência aí de Obaluaê. Os seus falangeiros, dentre outras funções, são diretamente responsáveis energeticamente pelos locais pré e pós-morte física. Então, hospitais, cemitérios, necrotérios, vamos falar também de clínicas veterinárias, porque a gente sabe que os animais também têm espírito, né? Então, todos esses locais pré e pós-morte, a energia de Obaluaê encontra-se presente. E os seus falangeiros, sejam eles pretos velhos que trabalham na energia de Obaluaê, caboclos que trabalham na energia de Obaluaê, Exus que trabalham na energia de Obaluaê, eles estão nesses lugares, envoltos nesse campo, nessa força fluídico-magnética, a fim de não deixarem os vampiros astrais absorverem energias daqueles que estão em vez de falecerem ou defalecidos. Então ele tem esses falangeiros que trabalham nessa energia aí de condução, guarda dessa galera, deixando quem tem que entrar e tirando quem não tem que estar lá de lá. A relação de Obaluaê com a morte se dá pelo fato dele ser a Terra, e aí ele proporciona ela, né, a Terra no caso, proporciona os mecanismos indispensáveis para a manutenção da vida. Sem a Terra não há vida, porque tudo que a gente consome a gente tira dela, né? E também porque o indivíduo, quando morre, ele vai para lá, né? Acaba virando adubo, né? Na maioria das vezes. O homem nasce, cresce, desenvolve-se, torna-se forte diante do mundo, mas continua frágil diante de Obaluaê, porque a morte física é o destino de todos nós, né? Que pode devorá-lo a qualquer momento, pois o Obaluaê é a terra que vai consumir o corpo do homem por ocasião de sua morte. Por esse motivo, a sua energia é associada à transformação, já que o corpo físico passa por esse processo ao ser sepultado. Então, Obaluaê é a transformação, é o Senhor da Terra. A sua energia está relacionada a isso. E quando a gente para interpretar a questão dele ser o guardião dos espíritos que não se encontraram ainda, você vê, ele também está participando desse processo de transformação desses espíritos, porque eles ficam ali, a mente deles é trabalhada para que eles entendam que eles não estão mais na condição de matéria, eles têm que se desligar do plano material para seguir na sua escala evolutiva dentro do plano espiritual. Então, Obaluaê, Senhor da Terra, energia de cura, de saúde, de restabelecimento físico e de transformação. Transformações físicas, transformações mentais, psicológicas.
ele é o grande decantador das energias negativas, enviando-as para as profundezas da Terra para serem transformadas. De acordo com algumas tradições, ele é o Senhor dos portais. Então, se a gente for ver de uma maneira mais racional da coisa, você morreu, vai ser enterrado, a energia de Obaluê está atuando, ele vai abrir o portal para Yansan te conduzir pro Orun. Se você não se desprendeu da matéria, você vai ficar vagando ali, transmutando, se transformando-se até você alcançar o entendimento tal que ele possa abrir o portal e você passar por condução de Yansan. Beleza? Atua próximo não só da morte física, mas da morte de conceitos, fases da vida, estados de espírito. Então, quando a gente fala que ele está próximo dessa morte, fim de ciclos, então é não só da matéria propriamente dita. Términos de relacionamentos, demissões de trabalho, términos de amizade. Então também tem a sua energia rondando essas questões aí. Ele é o mentor que ampara o espírito no momento em que ele precisa deixar para trás o que não serve mais para seguir adiante. Lembra que a gente falou agora dos espíritos que não conseguem se adequar à sua nova condição de espírito? Então ele está também regendo essa energia de transformação. Minha vida mudou agora, ó. Acabei de me separar. Ah, não tem mais jeito, cara. Não tem mais jeito, então eu vou ter que organizar minha vida e seguir em frente. Eu não posso definhar em razão disso. Essa energia está regendo esse momento. O Obaluê cura ao estabilizar o magnetismo do paciente. Ele puxa para a Terra a energia doentia, limpando o campo áurico para que a saúde, que é o estado natural do ser, retorne. Enquanto outros orixás regem o conhecimento, a justiça, o Obaluê rege a transformação, o momento em que algo velho morre para que algo novo possa nascer. Então, até se a gente for falar de cientificamente, né, é aquela questão do aterramento, né? Então a energia de Obaluê, quando a gente para analisar doutrinariamente, é justamente essa. O filho ele está carregado com uma questão, uma enfermidade que é oriunda ou de um processo de obsessão ou de um descuido do filho mesmo, uma falta de cuidado com a própria saúde, e for feito um trabalho na intenção dele, a ideia é que a gente traz aqui, né, que esse magnetismo é trabalhado e é jogado para a Terra absorve aquilo ali, limpando, transmutando, transformando, e depois ele pode imantar o filho ali com fluidos curativos, de saúde, etc. Aí alguns dos seus símbolos, né? A bengala, a lança, o xaxará, a palha, a pipoca, são os símbolos que a gente viu trabalhados aí ao longo desse conteúdo. E a gente conseguiu entender nesse conteúdo aqui a energia dele, né? Primeiro, é uma energia de calma, porque tem toda essa questão da idade, ancestralidade e sabedoria. Ando devagar porque já tive pressa. O pessoal vai ficando mais velho, mais experiente. Eles vão pensando mais antes de falar, pensando mais antes de agir, tomando as decisões com mais calma. Então o Obaluê tem essa energia da paciência, da calma, da racionalidade. Ele tem essa energia, a gente viu no conteúdo aí, de analisar o que vem dentro e não o que está fora, né? Apesar dele ter o corpo coberto por chagas, o que a gente vê dentro da mitologia dele é que ele é um grande médico, ele tem uma energia muito boa, ele tem a capacidade de cura, ele tem essa proximidade com a Terra, esse magnetismo. Então
o que ele possui de características é muito superior, internas, né? E de capacidade de transformação, é muito superior ao arquétipo dele, a visão que as pessoas têm a respeito dele. Então muitas das vezes a gente se importa tanto com o que os outros pensam a nosso respeito, a gente deixa inclusive de fazer coisas pelo que os outros pensam ao nosso respeito, e o que importa é realmente o que a gente tem e a nossa capacidade de transformar a nossa própria vida. Então, capacidade de transformação, calma, paciência, resiliência. Aí a gente tem outra característica de Obaluaí, que é o elemento terra. Se a gente for ver, principalmente quando a gente estuda a parte de botânica, biologia, a gente vai ver que a terra é o elemento fundamental para a existência humana, como abrigo, agricultura. Inclusive tem tratamentos de beleza que utilizam aí barro, etc. Então, ela tem um contexto espiritual, social muito grande. E a principal característica de Obaluaê, que é a parte da cura, né? Ele rege as doenças, sendo capaz de curar os enfermos, dar ânimo para a luta dos enfermos naquelas doenças que lhe acometem. E por fim, ele é o Senhor dos Portais. Ele que vai reger aqueles espíritos que ainda não conseguiram entender sua condição e se desligar da matéria. Então note que as características que cercam esse orixá são de fácil entendimento. E aí toda vez que você tiver problemas nessas áreas aqui que eu trabalhei com vocês nesse conteúdo, vocês podem acender uma vela na intenção de Obaluaê, pode arriar uma obrigação na intenção de Obaluaê. Normalmente o pessoal estoura a pipoca na intenção, né, de Obaluaê, ou na areia da praia. Por que na areia da praia? Porque por causa dessa energia de Iemanjá, né? Ele foi criado por Iemanjá e tal, e aí existe essa fundamentação doutrinária de você estourar na areia da praia, ou no azeite de dendê, né? Cada um dos processos que você for estourar essa pipoca tem uma fundamentação doutrinária. É como se um fosse mais ativo, o outro fosse mais passivo, né? Um fosse mais proteção, o outro fosse mais prevenção. Só que aí também já vai entrar na esfera da divergência doutrinária. Algumas casas vão interpretar desse jeito, outras não vão. E a gente respeita todas as interpretações. O Balu aí, dentro do sincretismo, ele pode ser sincretizado, é sincretizado com São Lázaro ou com São Roque, dependendo da tradição da casa. Reinos da natureza, terra, né? O reino terra, como a gente já viu, e principalmente ali cemitério, energia de Obaluaê, principalmente, não exclusivamente, mas principalmente. Linha de vibração aí na geração, geração não, na evolução, no caso, né? Justamente por causa desses processos de encarne, desencarne, portais. Então tá ligado nessa questão da evolução. Na linha da saúde, cura de enfermidades, energização, imantações, na transformação de questões, situações, modo de pensamento. Tudo isso aí é energia de Obaluaê, tá? E ali tá geração, mas não é geração não, tá? É evolução. Geração é associada a Iemanjá. Apesar dele ter uma ligação muito forte com ela, e ela ter essa questão do grande cemitério, né? Que é a Calunga Grande. E a gente fala grande cemitério principalmente por causa da diáspora africana, né? Muitos negros foram arremessados ao mar, ou porque morreram, ou porque tiveram algum tipo de doença, ou porque se suicidaram mesmo.
Não só os negros, né, como também no período da expansão marítima, grandes navegadores aí passaram por essa questão de embarcações que naufragaram, afundaram e pessoas que caíram ao mar e morreram. Então é o grande cemitério. Mas ainda assim ele está associado mais à linha da evolução do que da geração. Geração é Iemanjá, beleza? Erro de grafia ali. Sua simbologia: palha da costa, a pipoca, o xaxará e os búzios. A pipoca, inclusive, é uma grande ferramenta aí dos trabalhos de Obaluayê. A gente vê a galera fazendo o famoso banho de pipoca, né? Na intenção de limpeza, de cura, de energização. A sua saudação é o Atotô Obaluayê, que é um pedido de silêncio, um pedido de respeito. As bebidas que a gente pode ofertar para ele é vinho tinto, aluá, café sem açúcar e água mineral. Suas cores ritualísticas, aí vai depender de acordo da vertente, com a casa, etc. Mas pode ser preto, vermelho e branco, pode ser preto e branco. E no caso da minha casa aqui, da minha tradição, a gente cultua ele no preto e amarelo, tá? É a nossa vertente aqui, nossa tradição. Sua data comemorativa vai depender do sincretismo. Aqui na nossa casa a gente comemora 17 de dezembro, mas tem casas que comemoram 16 de dezembro, porque o sincretismo é com São Roque. E as oferendas que você pode dar para o Baluayê, o doburu, né, o feijão preto com azeite de dendê, chama euadudu. O acaçá, canjica branca você pode dar também, jaca, mamão, romã, amora, uva preta, tudo isso aí você pode ofertar na energia e intenção de Obaluayê, tá? Usar nos ebós, etc. Beleza? Quais ervas vocês podem utilizar na intenção de Obaluayê? Então, aça-peixe, pinhão roxo, caatinga de mulata, coentro, sálvia, barba de velho, manjericão roxo, boldo, arruda, guiné, folha de mamona, cana do brejo e lágrima de Nossa Senhora. Tudo isso aí você pode usar na intenção, na energia de Obaluayê. Lembrando que é o que a gente utiliza aqui na nossa tradição e vão ter divergências, tá? Sempre deixo isso claro. Encerramos então esse módulo sobre a proteção silenciosa de Obaluayê. Que o Senhor da Terra absorva todas as nossas dores, enfermidades e angústias, transformando-as em solo fértil para a nossa evolução. Que possamos levar a paciência e a resiliência deste grande orixá, lembrando que após cada ferida existe o sagrado mistério da cicatrização. Então, depois da tempestade vem a bonança, que o pessoal fala, né? Que a palha de Obaluayê cubra nossas vidas com saúde e paz, Atotô, meu velho. Então, que essa energia dele de cura, de saúde, de sabedoria, possa estar sempre presente nas nossas vidas e dos nossos familiares. Essa daí é a nossa bibliografia. Aqueles que estão prestando atenção, estão mais espertinhos, vão vendo que no final aí sempre muda, porque a gente tem alguns livros, algumas fontes que acabam sendo comuns porque vem trazendo muita coisa que é importante para todos os orixás, né? E tem coisas que são mais específicas, aí a gente traz um conteúdo mais específico, beleza? E aí as nossas mídias sociais, sigam-nos para continuar fazendo essa vertente de transmissão de conhecimento, continuar crescendo. Ok, pessoal? Fiquem com Deus aí e até o próximo conteúdo. Atotô, meu pai.